Gracias, gracias Henry. El próximo. Gracias Henry, gracias Molina por ese espacio que nosotros tenemos en mi oficina, rumo a 500 charlas. Pienso que ese es lo mejor archivo que tenemos en la filatelia, especialmente de la América. E agradecemos, em especial, tanto a Federação Brasileira, a FIAF, que é a Federação de América, como a FIP. Todo o apoio que temos para a minha oficina. O próximo. A filatelia temática, ela está angulada em 3 pontos principais. No que estamos falando sobre o material que tem uso. Então, as bases da filatelia temática, quanto a material, estão ubicadas diretamente na filatelia tradicional, em história postal, em enteros postales. Isto é importante, esse tripé que tem como as bases da filatelia temática. E qual é o problema e por que hacemos a charla de hoje? Porque quando falamos que a filatelia temática está ubicada diretamente em material que é oriundo da filatelia tradicional, de história postal e de enteros postales, com isto queremos dizer que a base, o material, o que temos de antigo para mostrar a nossa história, está ubicada diretamente nestas fontes. É idêntico o material que se usa na tradicional, na história postal ou em enteros postales. O próximo. Não se pode olvidar também que a filatelia temática há uma história. Esta história se empieza com o título, o plano, e se vai ubicada em todas as hojas que tem esta coleção exposta. Qual é o problema e por que chamamos atenção para esse desenvolvimento? Esta particularidade que tem na coleção temática. Porque quando escorremos um material, vamos pegar uma peça antiga, vamos pegar algo que vai ilustrar melhor esta história, esse desenvolvimento, não podemos fazer uma quebra. Isso é muito importante. Há que ter esse hilo condutor que empieza em título e se vai até a conclusão da coleção. Esta história tem que ser contínua, tem que ser fluida. Isto é muito importante. O próximo. E aí, quando pegamos em las diretrizes para a avaliação das participações temáticas, está escrito diretamente, isso é tradução do inglês, que se pode usar matacelos genéricos por el significado específico do nome de um lugar ou porque expliquem a origem deste lugar. Se não é o caso, devem conter uma adequada informação temática, texto publicitário, ilustração, etc. Además, os dados referidos ao lugar ou à fecha. Uma marca postal, ainda seja do período pré-filatélico, não documenta o lugar de nascimento de uma pessoa. Isto é muito importante. Vou repetir. Uma marca postal, ainda que seja do período pré-filatélico, não documenta o lugar de nascimento de uma pessoa. Por exemplo, quando falamos de Leonardo da Vinci, se eu pego uma marca postal da cidade de Da Vinci, em Itália, não posso colocar esta marca postal, mesmo que seja a fecha exata do nascimento de Leonardo, para ilustrar esse nascimento que teve nessa cidade de Da Vinci. Isso por quê?
O matacelos de lugar e fecha, quando se refere a um acontecimento ocorrido esse dia e esse lugar, só é relevante se outros elementos temáticos do documento são relativos ao tema, ou têm uma significação temática específica desde o ponto de vista da história postal. E neste último caso, deve usar-se solamente quando mostra um detalhe importante do tema. Estas são as diretrizes para a evaluação dos participantes em temática que estão em sítio. Se pode buscar em sítio de la FIP em inglês ou em sítio de la FIAF em espanhol. E a próxima. Por quê? Porque quando o jurado vai pegar, ele vai ver o conhecimento personal ou estudo que tem o temático e o filatélico. E o temático é o desenvolvimento da coleção e o filatélico pelas peças que vai escolher para ilustrar melhor esse trabalho. Então, portanto, a charla de hoje, quando estamos falando de toponímios, estamos falando de conhecimento, tanto o conhecimento temático como filatélico. E vamos começar fazendo alguns exemplos. Vou tomar a liberdade de os toponímios como exemplos utilizar acá de Brasil, mas podem ser e devem ser de todas as cidades do mundo. Só vamos falar de algumas, só como exemplos para poder entender o que estamos falando, o que é importante colocar dentro das coleções temáticas. E a próxima. O que são toponímios? Toponímios é uma palavra de origem grega, que é lugar e nome, que significa, portanto, topônimo, ou seja, o lugar associado com o nome. É a divisão onomástica que estuda os nomes geográficos ou toponômicos, é dizer, os nomes próprios dos lugares e sua origem e evolução. Se considera na parte da linguística com fortes vínculos com a história, a arqueologia e a geografia. Os estudos topônimos podem utilizar nomes de acidentes físicos e humanos. Entre os acidentes físicos se podem estudar hidrônimos, que são nomes de rios e outros cursos de água. Limones, que são nomes de lagos. Talussônimos, que é nome de mares e oceanos, nome das montanhas e outros relevos. Em filatelia, em geral, nos preocupamos por as marcas postais, entre as que buscamos os nomes de localidades onde se pode estudar nomenclatura, cidades, pueblos, municípios, províncias, países e outros. A próxima. Acá em Brasil, é muito comum os topônimos de origem indígena, notadamente as tribos Tupi-Guarani, que são as mais comuns acá em Brasil, de origem de Brasil. E há dois tipos: os utilizados pelos próprios pueblos indígenas, por exemplo, a cidade de Guarujá, Aracaju, e que sobreviveram, e os modernos, em uso tardio da língua tupi-guarani. Porque acá há um escritor muito famoso em Brasil, José de Alencar, ele se pôs idealizada uma Índia que suspirava pelo regresso de barco com sua amada, que é a praia de Iracema, em Fortaleza, em Ceará, em norte do Brasil. Muitos estudiosos têm utilizado os termos ameríndios para nomear localidades, como em Umuarama, literalmente um bom lugar para unir-se a amigos. Criação moderna de Silveira Bueno. Portanto, Umuarama é uma expressão indígena, mas criada modernamente. Alguns dos radicais mais comuns em Tupi-Guarani são para, que é rio, e o el de água, ita, que é pedra, sierra
ou montanha, ibi, que é madeira ou árvore, pira, que é peixe, gira, que é pájaro, una, que é negro, piranga ou pitanga, que é rojo, tinga, que é branco, obi é azul, guaçu é grande, mirim é pequeno, atán é duro, catu bueno, panema é malo, bira rampante, erecto, erigido, sununga é ruidoso e tiba, lugar lleno de. Esses são os topônimos mais comuns que se utiliza para nomear cidades ou localidades. O próximo. Os hieretopônimos. Isto porque tem, isso acabei me olvidando de traduzir para espanhol, mas o uso de nomes sagrados como topônimo tem íntima relação com filiação à Igreja Católica, em ampla parcela da população do Brasil. Desde os primeiros navegadores que chegaram acá em Brasil, é comum o hábito de consultar o santo del dia para nomear a localidade ou acidente geográfico atribuído a essa fé. Portanto, temos acá Cabo de São Roque, Cabo de São Agostinho, Rio São Francisco, Bahia de Todos os Santos, São Vicente. São todos nomes santos da Igreja Católica que o acidente geográfico ou a localidade se é atribuída porque este era o santo del dia. Menos conhecido é o hecho de la autorização de erigir uma capela, uma igreja, dada pela autoridade eclesiástica mais próxima, servir em tempo colonial de Brasil como prova de ocupação de uma gleba de terra, tornando-se indiretamente um título de propriedade precário, mas a falta de outro eficiente para testemunhar a posse. Acá temos um exemplo de São Pablo, que é a freguesia do Ó. E, modernamente, também tinha aparecido hieretopônimos referentes a outras religiões, notadamente as afro-brasileiras, como Cantoá, Candeal, que são as origens de origem africana acá em Brasil, e notadamente trazida pelos negros escravos em época colonial. Próximo. Segundo um estudo que teve desenvolvimento acá em Brasil, os topônimos mais utilizados para nomear municípios brasileiros são São, Santo, Santa. São mais presentes nos nomes, explicado pela tradição católica de se dar uma localidade o nome do santo festejado no dia de sua fundação. Em segundo lugar, encontramos termos referentes ao meio natural, sobre a natureza, fato compreensível, considerando que no momento de nomear um povoamento, fundado numa região até então inabitada, é normal referir-se aos únicos elementos visíveis naquele momento. De campos, lagunas, rios, montes, montanhas, colinas, matas, ou algo assim. Outro grupo de nomes bastante comum no Brasil se refere aos pontos cardenais, que aparecem frequentemente ao final dos nomes do município. O sul é o mais comum, seguido de oeste e norte. O termo leste é pouco frequente, que pode ser explicado pela colonização do país ter se dado rumo ao oeste. Ou seja, os portugueses, quando chegaram ao Brasil, se chegaram em litoral. E aí se iam de oeste para leste. Portanto, as cidades, quando nomeavam, dificilmente tem o termo leste. E aí também uma categoria de municípios precedido do termo novo ou nova. É a quarta mais comum, indicando a criação de um outro município homônimo a outra já existente. O exemplo mais comum que nós outros temos é Nova York, New York. Ou seja, nova cidade de York, em Estados Unidos. Acá também temos Nova Iguaçu, porque tem a cidade de Iguaçu, e tem Nova Iguaçu, que é a cidade onde
a origem do povo é dessa cidade originária. E próximo. Vamos a alguns exemplos acá no Brasil, só para poder entender. Mira, pelotas. Em espanhol, é la bola. Isso é muito comum se utilizar o topônimo pelotas para coleções de futebol. É um erro muito grave. Porque Pelotas, o topônimo do município de Pelotas se originou em nome das vasilhas de palo de corticeras forrados de couro, utilizado para o cruce de rios em época de charqueadas. Ou seja, era uma espécie de barco, de buque, que se utilizava para o transporte das pessoas. Não há absolutamente nada a ver com a pelota que se joga futebol. Entenderam? Há uma diferença muito grande e é um erro. O colecionista que se utiliza desse topônimo com uma forma errada, sem conhecer a origem do nome, está perdendo pontos. Ou apontando errores em sua própria coleção. Como o próximo. Outro exemplo, acá de Brasil. Itaboraí. Itaboraí é um município ainda hoje pequeno, situado em Rio de Janeiro. Itaboraí é uma palavra de origem tupi que tem duas etimologias. A primeira, hermoso rio de piedra, através da união dos termos ita, que é piedra, e pora, hermoso, e que é rio. Ou também se pode utilizar rio das piedras brilhantes, através da união de ita, que é pedra, verad, que é brilhante, e rio. Ou seja, nós estamos falando de um acidente geográfico que é um rio, um curso de água, e esse curso de água tem pedras em sua formação rocosa. E quando isto se pode utilizar em coleções, quando habla, por exemplo, os minerais, quando é a pedra brilhante. Este é permitido. E as buenas peças com o matacelo Itaboraí. Em próximo, Mogi Guaçu. Mogi Guaçu é um município em província de São Paulo, bem interior, fica ao norte da cidade de São Paulo, e de acordo com a nova reforma ortográfica, a ortografia correta do município seria Mogi Guaçu, com J, pois o uso da letra J está prescrito para a palavra de origem tupi-guarani. O nome provém do antigo Moí Guaçu, que significa Grande Rio de Serpientes. Moia é cobra, e é rio, e Guaçu grande, referência ao rio Mogi Guaçu. Portanto, esse é muito interessante, esse é um topônimo para utilizar em coleções de víboras, por exemplo. Então, é muito curioso que esse nome das serpientes se podem utilizar nessas coleções. Em próximo, formiga. Formiga é um inseto, todos em espanhol é hormiga, em português é formiga. O topônimo não é em relação ao inseto, porque o nome de formiga ele é de um pueblo de indígenas criados nesta região de Minas Gerais e descobertos quando se tinha a ruta para o estado de Goiás. Então, portanto, não se refere ao inseto, apesar do nome conter muito claramente a hormiga. A hormiga, acá estamos tratando de povos indígenas, não do inseto.
e a utilização desse topônimo em uma coleção temática de insetos é um erro. O próximo, Botucatu, também em estado de São Paulo, e há duas explicações perfeitamente lógicas que são admitidas. Ele provém do término tupi Ibitucatu, que significa bom aire ou buen viento, que é a união dos términos Ibitu, que é aire ou vento, e Catu, que é bueno. Ou também a explicação que é buena sierra, pela união dos termos tupi. Ibitira, que é montanha em la língua general, botura, que pode ser montanha ou sierra, e Catu, que é bueno. Ou seja, se pode utilizar tanto para a explicação do viento como da terra, da montanha. Tem esses dois significados e se pode utilizar isso dentro da coleção temática. O próximo, Contagem. Contagem é um município pequeno que está em província de Minas Gerais, em centro do Brasil. ¿Por qué el nombre? Porque en la época del Brasil colonial, la corona portuguesa mantenía el control sobre los territorios ocupados, puestos avançados, chamados de puestos de registros. Esses puestos supervisionavam e registravam todo o movimento de pessoas e mercancias, cargas e tropas. Ali, viajeros, traficantes de escravos e tropeiros se viam obrigados a detener-se e, mientras, se registravam as mercâncias. Aproveitavam para descansar, aliviar os animais de carga e, incluso, fazer negócios. Como as viagens eram largas, tais publicações também serviam como referência para o refúgio e pernotação. Com o tempo, ao redor de algum deles, as plantações de campo de cultivo e a cria de ganado aumentaram para sobreviver. Ou seja, contagem tem a origem. Contagem significa sumar, ou é um termo matemático de fazer a conta, o número. Portanto, se pode utilizar perfeitamente em uma coleção que habla de matemática, colocando como esse ponto de registro. E esta contagem, essa suma do material, do ganado, da mercadoria, se deu origem ao nome da cidade. Isto é importante. Na próxima, Niterói. Niterói é um município brasileiro que fica em frente ao Rio de Janeiro, em outro lado da Bahia da Bahia de Rio de Janeiro. Anteriormente, Niterói era escrito como Nicterói e foi um nome indígena do porto da cidade de Rio de Janeiro ao redor de 1554. O antigo topônimo indígena Niterói foi adaptado como novo nome até então Vila Real de Praia Grande, quando se converteu em la capital da província de Rio de Janeiro. O topônimo tem vários significados. E os mais comuns, que é água que se esconde, porto de meandro e rio verdadeiramente frio, por união dos termos i, eté verdadeiro, e roi, frio. Ou também Tierra del Sol. Se podemos utilizar esse topônimo para Niterói, portanto, por todos esses significados. A próxima. Jaguaquara. Jaguaquara é um município brasileiro no interior de Bahia. Jaguaquara é um termo tupi que significa guarida de jaguares, unindo-se os termos jaguara, jaguar, e quara, madrigueira. Ou seja, este é perfeito para uma coleção de animais, de mamíferos, quando habla de los tigres, as onças ou os jaguares que tinham acá em selva de Brasil. Portanto, o nome da cidade tem
esse significado. E, só para ilustrar, esse matacelo é muito interessante, porque esse é um matacelo ferroviário de interior dessa linha de Bahia. É bem difícil de aparecer, mas contém o nome muito visível de Jaguaquara. O próximo, Camboriú. Camboriú é uma belíssima cidade que fica cá em província de Santa Catarina, muito próximo de cá onde eu resido, algo como 5 quilômetros ao norte de Florianópolis. E Camboriú, o topônimo é uma referência ao rio Camboriú. E o nome é de uma língua tupi que significa rio de Lubina, através da união de Camuri, que é Lubina, e rio. Outra hipótese é que a origem indígena está inspirada em relevo de pedra branca, um cerro que assemelha ao pecho de uma mulher e é visível desde muitos pontos do município. Cambu significaria amamentar, e riru, ou hururu, que é igual a rio, significa contenor de amamento, ou dizer, o pecho da Índia. O próximo, Guaíra. Guaíra é um topônimo que se pode traduzir como águas actuais. Também se fica ao norte de São Paulo. É um município muito interessante também como para se observar. O próximo, Casablanca. Casablanca, acá tinha em Brasil muitos problemas, porque Casablanca é uma agência postal muito antiga, há peças muito hermosas ainda em época de império, e, em geral, é atribuída para a coleção de ajedrez, quando abre as casas que tem a Casa Blanca e a Casa Negra. Ocorre que o topônimo não se pode utilizar em coleções de xadrez, porque o topônimo provém de uma pequena casa encalada, existente junto ao desembarque de tropeiros que exigiam hasta Minas e Goiás, baixo o arroio esprainhado que baixa na cidade, segundo o historiador Lafayette de Toledo. Dizem que era a posada onde Nazaré, su dono, albergava os tropeiros que ambulavam pelo caminho real. Ou seja, é uma habitação pintada de branco. Não significa casa blanca para o jogo de tabuleiro de xadrez. O próximo. Assim também como é tabuleiro. Tabuleiro, tecnicamente, seria o espaço onde se pratica jogos. Não. Mas, neste caso, a cidade de Tabuleiro, em Minas Gerais, se refere ao nome e a forma que os viajeros e vendedores ambulantes nomeavam a região, já que, quando passavam por ali, eram recebidos pelos residentes que vendiam doces, panes, pastéis e diversos alimentos em bandejas de madeira, que se colocavam nas ventanas das casas. Isso é um tabuleiro e não pode ser apropriado para os foguetes ou jogo de xadrez. Em próximo, Uruçanga. Uruçanga, acá em Santa Catarina, em sul do Brasil, é um município brasileiro acá, fica bem ao sul de Florianópolis. E o termo Uruçanga provém do antigo tupi, significa água muito fria, que é o nome do rio principal que banha a cidade. Esse é o termo Uruçanga, água gelada. O próximo, Bebedouro. Bebedouro, também em São Paulo, fica em região norte de São Paulo. A origem do nome do município se deve ao arroio chamado Bebedouro, ou Bebedor, que em século XIX era posada para tropeiros e lingotes petronários.
Outra possível origem, escutada por antigos residentes, é que o bebedouro era um ponto de caça, onde os caçadores esperavam a caça, geralmente carpinchos. Também diz que durante o cruzo dos animais de um lado ao outro do arroio, sabiam onde disparar, porque os mosquitos sobrevolavam o lugar onde o animal caçado era nadado abaixo da água. Ou seja, bebedouro é o sítio onde os animais tomavam água. O próximo, Mandaguari, que é ubicado em la província de Paraná, também em sul do Brasil. Originalmente, a cidade de Mandaguari se chamava Lovato, e durante a Segunda Guerra Mundial, todas as expressões que tinham, todas as cidades que tinham origem alemã ou italiana, foram obrigadas a cambiar o nome. E, portanto, modernamente, na Segunda Guerra Mundial, metade do século XX, se cambiaram para Mandaguari, ou seja, que tem origem indígena, que é uma espécie de ave resistente na região, que leva esse nome, da família das melipônidas. Pero a atribuição do nome se deu provavelmente ao nome do arroio que limitava com Jandaia do Sul, atualmente chamava Barbacena, e foi incluído no mapa de 1939 com o nome de Mandaguari, posteriormente retificada para Mandaguari. Ocorre que, curiosamente, apesar do rio ter esse nome Mandaguari, ou Mandaguari, logo se cambiaram o nome do rio. Ou seja, se passou para Rio Barbacena. E aí, Mandaguari permaneceu solamente o nome da cidade. Isso é uma curiosidade, porque o nome se cambiou também o nome do rio, logo depois que se ubicou o nome para a cidade. O próximo, Jabotão dos Guararapes, fica no norte do Brasil, em província de Pernambuco. E também esse nome, Jabotão de Guararapes, tem origem indígena. Para alguns autores, se deriva da palavra jabotiatão, que é tortuga, uma espécie de tortuga, e corbata, ou incluso caminhar, que implicaria caminhar lentamente, ou caminhar como uma tortuga. Segundo o lexicógrafo Antenor Nascente, o topônimo se origina, também se pode originar de uma planta não identificada, que dá mastiles à embarcação. O nome dessa espécie arbórea, segundo o lexicógrafo, provém do tupi yapotã, que significa el indivíduo dinheiro, el tronco reto. Ya, lo que tiene, po o bo, que é fibra, e antã, dura, que significa arbusto de fibra dura. Guararapes, também originário da língua tupi, significa sonido, golpe ou estrofa, causado por caídas ou golpes com a intenção de expressar o rumor que hacen as águas caem nas concavidades ou cuevas desses morros. Portanto, jabotão se podemos utilizar tanto em coleções de tortugas como também em coleções de árvores. Quando falamos de navios, que esse era para ser o mastro do navio. O próximo, Capão de Leão. Isso é no sul do Brasil, bem no sul do Brasil, e há duas hipóteses para esse nome. O primeiro, que é muito chistoso, que havia passado pela região um circo e havia escapado um leão que se escondeu em um dos arbustos. Capão, acá em Brasil, significa arbusto. E a segunda hipótese, que um cavaleiro dos Açores, chamado Leão, vivia em Passo de Piedra, cerca de um capão, que se converteu como referência e deu nome ao lugar. E eu, particularmente, acredito mais na segunda hipótese, porque em século XIX era muito raro ter acá em Brasil circos, e ainda mais trazendo leões de África. Então, é mais chistoso, a primeira hipótese é mais chistosa, mas se pode utilizar também, porque
perfeitamente válida e se encontra bibliografia para isso. E na próxima, Maricá. Maricá é na província de Rio de Janeiro. Se utilizaria, se veria de uma planta leguminosa, ou também um espinho, que é cuja origem é uma árvore nativa da região. Ou uma terceira hipótese, que o nome deriva do indo-europeu mori, que significa lago ou estanque. Isso é a cidade de Maricá, em Rio de Janeiro. Próxima, Machado. Machado, acá em português, significa hacha. É uma ferramenta, não é a ferramenta, o utensílio. Machado é um município acá em Minas Gerais, em centro do Brasil, que é oriundo do apelido da família Machado. A família Machado em questão tem uma cismaria que tinha como cabeceira a cidade de Caldas, uma das cidades mais antigas do estado de Minas Gerais. Portanto, não se pode confundir com a ferramenta. Machado acá não se pode confundir com a ferramenta. E é um erro utilizar como sendo a ferramenta Machado, ou hacha. A próxima, Barreiras. Barreiras se situa em estado de Bahia, que é bem interior do Brasil. O porto da localidade foi o último em Rio Grande, porque 5 quilômetros mais arriba havia grandes barreiras de pedra, o que impossibilitava a navegação. Portanto, se chamou o Porto das Barreiras. Quando surgiu como um povo ao redor desse porto, a atual cidade de Barreiras recebeu o nome de San Juan, em honor a seu patrão. Sin embargo, como o local já se chamava Porto das Barreiras, o povo passou a se chamar São João das Barreiras, hasta que, no momento de sua emancipação política, se abreviou solo como Barreiras. Ou seja, acá Barreiras, estamos falando das pedras, o acidente que tem as pedras que impediam a navegação em rio. Portanto, a origem do nome da cidade, localidade, é decorrente desse acidente geográfico. O próximo, Canasvieiras. Canasvieiras tem duas versões para o nome. O primeiro é da família Vieira, que tem um caso cana relacionado a grandes árvores de cana, e outra que é a cana de açúcar, que é da economia da época. E a segunda versão, cujo nome se originou do cultivo da cana de açúcar, que é o cultivo de chusarca, que é a espécie nativa. O próximo, escada. Escada em português significa escaleira. E o município que se situa em norte, em Pernambuco, ele se diz exatamente o nome escada em decorrência de uma escaleira, porque tem um missionário encarregado da catequese dos indígenas, tem decidido erigir em alto do cerro, onde se encontra a matriz atual, um nicho para Nossa Senhora da Apresentação, que é a advocação preferida para ele, dentre as outras que tem a Virgem. Tem que fazer, para facilitar o ascenso, a sumidade de onde estava o nicho, uma escaleira, cujos escalones se assentavam sobre a gleba que constituía o cerro. E como lo chamavam Nossa Senhora da Escaleira, o povo também se chamava Escaleira. Essa hornacina foi substituída por a construção de uma capila, que passou a ser a sede da paróquia demolida posteriormente para realizar a construção da ideal, lá que hoje existe. Mas a escaleira original deu nome à cidade
en portugués, escada. En próxima, Santa Rita do Sapucaí, que es un municipio brasileño en estado de la provincia de Minas Gerais. Y el nombre de la ciudad proviene de la cruz de su patrona, Santa Rita de Cássia, que es una santa nacida en Italia, que era modelo de la virtud y valentía y símbolo de la mujer santa ritense, con el río Sapucaí, que atraviesa el municipio. En este caso, Sapucaí tiene origen indígena, origen tupí, que significa agua sapucaia, a través de la combinación de los termos Izapucay, que es sapucaia, y Eche, que es agua. El próximo. Igarapava, que es un municipio brasileño en estado de São Paulo. Igarapava es un término de origen tupí que significa puerto de canoa, a través de la unión de los termos Igara, que es canoa, y Upaba, o porto. En una forma más objetiva, como en realidad se llamaba, Igarapava significa Porto das Canoas. El próximo. El nombre Araxá, que es una ciudad en Minas Gerais, ubicada en Minas Gerais, es probablemente de origen tupi-guarani, formada por la unión de los termos ara y chá, que significan respectivamente lugar alto, es decir, un terreno alto. Al mesmo tiempo, el término también se utilizó para identificar algunos grupos indígenas locales, nombrados de algunas fuentes históricas como araxás ou araxás. Este acá es un prefilatélico, acá de Brasil, con el matacelo araxá. E é importante, só estamos finalizando, para dizer que acá em Brasil, a Direção Geral dos Correios foi criada pelo Decreto Imperial 399, 21 de dezembro de 1844. Não se pode olvidar que a primeira estampilha de Brasil é de 1843. Só que esse decreto imperial de 1844, com o propósito de dirigir e supervisionar os serviços postais existentes no país. E, em artículo 90, determinou que, a partir desta fecha, os selos deveriam chegar ao selo e a correspondência ao mesmo tempo. Ou seja, o matacelo deveria chegar à la estampilha e a correspondência ao sobre ao mesmo tempo, e que deviam incluir o lugar e a fecha de envio. Na ausência do instrumento de borrado adequado, o agente postal escrevia à mano esses dados. Ou seja, os matacelos pré-filatélicos, como este arriba de Araxá, a partir de 1844, não podiam ser empregados, ou quando eram empregados, que ainda tinham utilizados, o funcionário do correio deveria anotar à mano os dados de la fecha, que até então não eram utilizados. E a próxima. Muitas graças. Esperamos que tenhamos discutido alguns exemplos de toponímios. E esses exemplos los chamamos que podem ser ubicados em todos os países. Isso é muito importante e há que fazer sempre a origem correta do nome. Utilizamos em la temática sempre com a origem correta do nome. Muito mais seguro do que em história postal ou do que a tradicional. Temos que ter o nome correto para poder utilizar em nossas coleções. Muitas graças. Gracias a ti, Luis Claudio. Muchas gracias. Algunas preguntas por ahí para Luis Claudio. Jorge, creo que tienes ahí una pregunta. No, era reconociendo la charla. Ah, Muchas ok. gracias, muchas gracias. Jorge Enrique.
David. Hola, Fritzen. Oye, una Buenas noches. ¿Cuál es el espíritu que en las reglas prohíben usar los nombres de los pueblos para indicar un lugar de nacimiento o un evento? ¿Por qué piensas que lo hacen? Porque la origem disso, primeiro, porque estavam vulgarizando os topônimos. E a circunstância de uma pessoa, mira, Leonardo da Vinci nasceu na cidade de Da Vinci, que é o exemplo que damos. E simplesmente o topônimo Da Vinci significa daquela cidade. Não há relação alguma com a história de Leonardo, mesmo porque não há absolutamente nada. Penso que isso, quando estavam vulgarizando o uso de topónimo, penso que essa é uma regra restritiva. A ver, estoy haciendo yo una temática que me va a tardar varios años todavía, que se llama la vuelta al mundo en 80 hojas, 80 páginas. Sí. Entonces yo quiero poner cada día de la vuelta al mundo una página. Entonces yo pongo que estuvo en Hong Kong el 23 de agosto y consigo un matasellos con esa fecha. ¿Lo puedo poner? Em teses, não. Em teses, não. Porque, mira, Hong Kong há muita possibilidade, há muito material que pode utilizar. Não precisa necessariamente utilizar matacelo específico dessa fecha. Pero en esa temática quiero ir ubicando cada página con una fecha. Ok? A ver cómo resulta. Sim, ok. Mas é curioso. Ya me la juzgarás algún día. Sim, está bem. Solo Agora, para aclarar, David Brown, David Brown, solo para aclarar, yo estoy armando una que se llama La Vuelta al Mundo en 80 vuelos. Ah, bueno. Para Si que quieren, después no digan que se la copia señor Brown. Vamos a hacer algo, nos ponemos una fecha como 2 o 3 años y las ponemos en la misma exposición juntas. Así puede ser. Está bien. Pero... Perdón por interrumpir. No, vamos a retarnos. No. Queda grabado, así que pónganle fecha. Pero tiempo, 2 o 3 años todavía. Pero es fecha y lugar geográfico, David, o pura fecha. No, yo quiero ir. No, pues se tiene la fecha que pasó en cada lugar, entonces tengo que buscar un matasellos en India, del lugar donde pasó de la fecha, de tratar de conseguir el año. Tengo varios, me faltan muchos todavía. Tiene que ser el lugar donde pasó y la fecha, porque si no, no me sirve. O sea, tiene que coincidir el año con, digo, la fecha con el lugar. Pero la mayoría son colonias británicas que se puede conseguir, muchas. Sergio. Sí, buenas noches con todos. Luis Claudio, siempre muy interesante, sobre todo este tema para los que hacemos temática. Mi pregunta es sobre el matasello. Cualquiera de estos matasellos de toponimia muy interesantes podría ser que esté muy claro en una marca moderna o consiga una marca muy antigua del mismo lugar. Cuando eso en la colección... siempre decimos el paradigma, preferimos la carta más antigua, pero realmente da lo mismo poner una marca moderna que esté claramente el nombre de la toponimia bien usado que poner una marca antigua. Sí, olha, o uso de toponímio, não há diferença entre uma marca nova ou antiga. Mas não se pode olvidar que há outros pontos a serem considerados, como o estado, raridade. Então, quanto mais antiga, em geral, mais antiga é mais rara. Não é uma regra 100%. Em geral, é assim. Então, é preferível utilizar um pré-filatélico do que uma peça moderna. Agora, há peças modernas que são muito raras, muito caras. Por exemplo, esse erro da Alemanha com a atriz, que tem milhões de dólares que custam uma estampilha usada.
Então, tudo hay que ver o que é mais adequado para a coleção. Estamos falando da estampilha de Katharine Hepburn, que foi recolhida e é muito cara. Então, as coisas, há estampilhas que são muito difíceis, estampilhas modernas. Há uma de China, de 1968, que aparece o mundo é rojo, e que mostra o mapa da China e é o exemplo que Taiwan não pertence à China, e que foi recolhida, aí 10 ou 15 exemplares solo, e custam milhões de dólares. Então, há muito material moderno que é muito raro e muito caro. Agora, em geral, o antigo é mais representativo. Ok. Bueno, yo pensaba un poco también en ciudades nuevas o recientemente fundadas. Son material moderno, no va a haber antiguo. Y que justo Sí. esa palabra o ese toponimia que es nueva funciona bien en una colección. Los jueces obviamente van a ver un material nuevo, reciente, y podrían no estar informados de que es una ciudad recién fundada, por decir, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo, de todas maneras. Não, mas você vai, quando falar em la legenda, quando utilizar a legenda da peça, vai colocar isto. Essa é uma cidade que foi fundada em 1940. Mira, eu estava falando de uma cidade acá, em La Charla, que cambiou de nome na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, não há peças antigas. Lo mais recente, o mais antigo que tinha até a Segunda Guerra Mundial, que é metade do século XX. Muchas gracias. Juan. Hola a todos, tanto tiempo. Muchas gracias, Luis Claudio. Quiero volver a hacerte una pregunta que tocó, del tema que tocó David. Yo entendería que efectivamente no puedo ocupar el topónimo del nombre de una ciudad para, por ejemplo, en el caso de Leonardo da Vinci, porque en el fondo el nombre de él es posterior a la fundación de esa ciudad, o sea, esa ciudad ya se llamaba así cuando él nació. ¿Ya? Por lo tanto, él le colocan Leonardo da Vinci, del lugar. ¿Ya? Pero cuando es al revés, cuando por ejemplo, te voy a poner el caso de, acá en Chile hay un pueblo que se llama Ercilla. Entonces, el nombre Ercilla, que es un pueblo que queda cerca de Temuco, en la zona sur de la 9ª región, proviene de Alonso de Ercilla, el español Alonso de Ercilla. O sea, el nombre de ese pueblo se le colocó su nombre precisamente por el escritor. Entonces, si yo quisiera hablar del escritor, ¿ahí podría ocupar la marca Ercilla? Sí, exactamente. Así está correcto. Eso es perfecto. Ok, perfecto. El nombre utiliza. O como Valdivia, como dice Sebastián recién, claro, de Pedro de Valdivia. O sea, yo si quiero hablar de la conquista de Chile, quiero hablar de Pedro Valdivia, podría ocupar una marca Valdivia para hablar de Pedro Valdivia. Sí. Perfecto. Eso es el revés, no el sentido contrario, sí. Ok, clarísimo. Muchas gracias, Luis Claudio. Luis Claudio, un par de curiosidades ahí. Entonces, si alguien estuviese haciendo una colección, digamos, de los 12 apóstoles, ¿un matasello de Sao Paulo podría entrar o no? Sí, porque el nombre São Paulo fue escogido porque cuando la ciudad se fue fundada en Día del Santo. Ok, entonces... Por esta curiosidad, ahí se puede utilizar, porque ese era un día santificado. Ok, perfecto. La segunda curiosidad que tengo es, Brasil es un país inmenso y hace referencia a la toponimia con la afiliación a esta tribu tupí.
Pero, y en el norte del Brasil, en el Amazonas, ¿también habían los tupís o los nombres de ahí son algo similares, son diferentes? Alguien que hace toponimia, ¿cómo puede diferenciar, digamos, desde afuera, ¿no? Para un brasilero de repente es más fácil, pero para alguien que no es brasilero no lo es tanto. Sí, las orígenes Tupi-Guarani, vamos dizer assim, 80% del território do Brasil era Tupi-Guarani. Okay. 80%, sim, grande parte do território. Claro que há tribos em Amazônia que têm linguagens próprias e têm denominações próprias. Claro. Mas são muito poucas, são muito poucas. Acá, em geral, se utiliza o Tupi-Guarani para nombrear as cidades. Mas há cidades, sim, há com outras línguas indígenas. Ok. Hay. Y porque me imagino que Manaus no viene por ningún lado indígena, eso viene ya más por alguien que lo fundó por el caucho, o qué sé yo, algo de eso, ¿no? Isto. Ok. Mas o que é importante para a temática? Fazer o estudo de la origem do nome da cidade. É isso que queria chamar a atenção. Portanto, temos que ter a origem. Não basta traduzir. Por exemplo, não basta traduzir Pelotas, porque quando habla de Pelotas, todo mundo habla de futebol, ou vôlei, ou qualquer outra coisa. Claro. Mas não é, neste caso, Pelotas não se pode utilizar. Como hormiga. Hormiga é algo tão óbvio que eu tenho uma coleção de insetos, isso gostaria de usar uma coleção de hormiga. Ok. No es posible. Okay. Quizás esto se desvíe también un poquito, pero digamos, si alguien está haciendo una temática del desarrollo de la Amazonía, la explotación del caucho es importante. El nombre de la ciudad Manaus, no sé si tiene que ver con el caucho, pero Manaus era la capital brasilera de la exportación de caucho. Entonces, ¿encajaría poner cosas de Manaus ahí y tratar de hacer la relación? Sí, cuando habla del puerto, cuando hay matacelos navales que salen del puerto, hay navíos que circulaban por esa región en esta época. Porque eso ya estamos hablando en final del século XIX, inicio del século XX. Então, já há matacero, já há material filatélico que pode ilustrar isto. Ok, y tiene que ser de ese periodo, ¿no es cierto? O sea, el periodo que fue la explotación. Okay. Não, pode ser material moderno. Se retrata, por exemplo, se tenho hoje uma estampilha que retrata o puerto de Manaus, de onde saíam os buques com carga, isso posso utilizar. A imagem, a estampilha moderna se pode utilizar. Ok. E se... Mas o toponímio se utiliza, obviamente, vou procurar algo mais antigo, como estava falando Recuenco, un poco. Ok, ok. Y una cosa final, tangente, aprovechando que estoy ahí. Si tienes un sobre y el membrete del sobre es del cauchero más famoso de Manaus, pero solamente tiene matasello de Manaus y una estampilla, pero era el que desarrolló todo, ¿eso entra en una temática o no? No. No, em temática solamente entram os elementos postales. O remitente, o destinatário, não são elementos postales. Só são elementos postales, só são relevantes quando tem alguma coisa, por exemplo, uma isenção de porte, de porteo, ou alguma coisa, uma redução do preço da correspondência ou algo assim. Mas remitente e destinatário não é um elemento postal. Okay. Como regra. Okay. Henry. Como regra. Sí, Henry. sí. Dime. Henry, ¿ya por fin te vas a animar a ser temático? No, hombre, más pregunto, más me quedo yo con historia postal, por eso sigo preguntando. Es que así empezó mi oficina hace 400 conferencias. Sí, por eso a Fritzen siempre le hago preguntas temáticas, porque él predijo que iba a ser temático, y yo sigo en el intento, eso sí. A ver si cuando lleguemos a las 700 ya eres temático. Perfecto, ojalá. Por pouco tempo, Henry. Te esperamos acá em lado bueno de la Filatelia.
Gracias, gracias. Ahí estoy andando despacio, pero ahí voy. Lauber. Buenas noches, amigos. Fritzen, muy buena tu charla. Yo he visto en SPP acá en Brasil también, muy interesante. Pero cuanto la pregunta de Henry, Manaus tiene sí con relación a una tribu indígena, que en realidad Manaus vem de los Manaós. Entonces es una tribu indígena que no hay algo similar con otra cosa, sino con los indígenas llamados Manaós. En realidad es escrito con O, y como hablamos acá en Brasil, con acento agudo en la letra O. ¿Comprendes? Sí, 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 sí. Entonces sí, tiene relación con una tribu indígena. Y también cuanto a la pregunta de David Brown, yo creo que los matasellos con las fechas, yo creo que en la temática de David Brown, podemos sí utilizar las fechas, porque en realidad estamos haciendo una confusión, algo distinto entre la toponimia y la fecha. Las fechas son diferentes y podemos sí utilizar, por ejemplo, la fecha de hoy para utilizar como elemento para ilustración, podemos decir así, para un evento. Pero no Hong Kong, por ejemplo, no hay nada como algo específico de un momento, por ejemplo. Yo no sé si están comprendiendo. Sí. ¿Pueden comprender? Sí. Entonces, en así. realidad, la fecha no es un topónimo. Sí, Claro, exatamente. Entonces, tanto en la charla acá en Brasil que existe, que la charla anterior acá en SPP, quanto hoy, estamos haciendo un problema, una confusión, no sé si el término en español es confusión. Sí. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí, estamos haciendo una confusión con la fecha y con la toponimia o topónimo. Entonces, como yo repetindo, como David Brown preguntou, eu creio que sim, podemos utilizar uma fecha com um matasello como uma fecha específica para ilustrar algo, um acontecimento em aquela fecha. Eu creio que é isto. Gracias. Gracias, Glauber. Mauricio. Gracias, Luis Claudio, por la conferencia. Una consulta, teniendo en cuenta que esto de las toponimias es tan extenso, sobre todo si nos vamos a dialectos regionales o de tribus o de un país a otro, ¿existe algún material de referencia que pueda servir de guía a alguien que quiera hacer una temática para por lo menos que tenga una ayuda? Porque veo que esto es un universo algo extenso. Não, infelizmente não, e penso, há determinadas coisas que são muito difíceis de descobrir. Acá em Brasil não há nenhuma referência que se pode. Há um livro, são algo como 30 volumes, hecho em anos 60, 1959, 60, que é Enciclopédia dos Municípios de Brasil. Essa é uma obra monumental que se fez, são muitos volumes, está esgotada, onde habla muito dos toponímios, que é a fonte, nossa fonte principal de consulta. Mas está desatualizada, tem 60 anos. Sim. Agora, para outros países também é muito difícil ter isto, porque é um horizonte muito largo.
Agora, o que se chama a atenção é o contrário. Quando se encontra a peça, se vamos estudar uma peça específica, se ela se pode adentrar ou não. Ya. Gracias. Luis Fernando. Gracias, Henry. Gracias, Luis Claudio, por la presentación muy entretenida y muy coherente. Existen en algunos países manuales muy completos de toponimia. Yo recuerdo, por supuesto, todos los de México. En Centroamérica, concretamente Costa Rica y Nicaragua. En Sudamérica es muy conocido el de Chile. O sea, hay. Y después hay investigaciones específicas en cosas notables, como eso que está enseñando Juan López. Hay referencias notables como la colección de Damián Lagui, que tiene mucha riqueza en la toponimia. Y estamos hablando del Pacífico Sur, solo de una región de ese Pacífico Sur. En Papúa Nueva Guinea se hablan 800 idiomas. Hay que tener cuidado con esto. Son idiomas completos, con gramática completa, con diferenciación total. Y hay valles en que en el extremo de un valle hablan un idioma y en el otro extremo hablan otro diferente y denominan las cosas y incluso los nombres de los pueblos con nombres diferentes. La investigación de Damián lo que tiene de rico en la parte de toponimia es precisamente el encontrar la cantidad de usos de los nombres de aves en todos esos idiomas del Pacífico Sur. Sin embargo, en todo lo que Fritzen nos ha dicho hay una advertencia escondida muy seria. Y es que en relación con los topónimos en temática, Henry, y esta es una tranquilidad para vos, es mejor usarlos poquito, con mucho cuidado. Entre menos se usen o entre más estudiados e inteligentemente se usen, los poquitos que se usen, mejor. Yo uso contaditos en temáticas de 8 marcos de premios decentes, como la del café y la del tabaco. Yo uso como 3 o 4, una cosa así. O sea, que el chiste está más bien en no usarlos. Gracias, Henry. Gracias, Fritz. Gracias, Luis Fernando. Y si me permites una pregunta, la razón por la que usas pocos es precisamente porque de alguna manera hay que explicar el origen de esa palabra en el contexto del lenguaje del que viene o ¿cuál es la razón? No, es porque hay que ser serios. Yo creo que Fritzen lo ha dicho con mucha claridad. La investigación en temática es profunda. Sí. En el caso mío es porque yo uso muchísimo material de historia postal en mis colecciones temáticas. Okay. Entonces uso material de historia postal que tiene riqueza por sí mismo, en que los topónimos, que son un accidente relativamente pequeño, no vienen a llenar casi nada o a diferenciar casi nada. Pero también porque son peligrosos. Caer en la trampa del nombre del señor o del nombre de la fecha nos pasa muchas veces. Yo siempre pongo, y lo publiqué varias veces ya en distintas revistas, el tema del general George Coffee en el sur de Estados Unidos. Hay 16 ciudades que se llaman Coffee en Estados Unidos y por supuesto ninguna de ellas tiene nada que ver con el ascendente irlandés de apellido Coffee y que dio origen a esos nombres y nada tienen que ver con el café, por malo que sea el café americano. En la segunda parte te doy total razón. Jorge. Sí, gracias. Yo quería ir en la misma línea de Luis Fernando. Realmente, digo, estoy seguro que muchos países latinoamericanos, al igual que México, pues contamos con diversos idiomas de donde los topónimos de lugares
vienen de muchos de esos idiomas. En México sucede, y como dijo, yo le iba a comentar, también, como dijo Luis Fernando, en México se ha estudiado mucho y sé que en otros países también se han estudiado mucho esos topónimos de, pues, de los diferentes idiomas, ¿verdad? Entonces sí es un tema muy interesante, definitivamente, y yo creo que también es muy sabio lo que le dijo Luis Fernando de usarlos poco por la misma complejidad que eso tiene. Yo no soy temático, pero sí lo vería desde ese punto de vista, ¿verdad? Muchas gracias y felicidades, Fritzen, de nuevo. Gracias. Luis Claudio, otra curiosidad con eso de los topónimos. El origen, el significado, todo eso ya lo tengo claro, pero si encuentras, digamos, usando de nuevo el Brasil, que hay dos nombres distintos, digamos, en el lado norte con Manaus y en el lado sur con los tupis guaraní que estabas diciendo, que llaman el pueblo de diferente nombre, pero significa lo mismo. ¿Puedes poner uno al costado del otro y explicar diferencias o eso es redundante? Não, se pode, dependendo do tipo de hilo condutor ou como está contando a história da coleção. Então, não há uma regra específica para isso. É permitido colocar os dois. Agora, não há nada que proíbe. Agora, o que não pode ocorrer é que em tua coleção, quando está falando, tem uma linha, tem um hilo condutor. Você vai interromper esse hilo condutor para contar uma história paralela? Se os dois estão dentro do hilo condutor de tua história, é permitido colocar os dois. Se quebra tu história, não é permitido. Alguna vez escuché de alguien que decía de que en una colección temática tiene que haber un mini estudio. Ahora, me imagino que el mini estudio filatélico, pero en este caso la toponimia no vendría a ser también de alguna manera el mini estudio filatélico. Sí, también. Ok. También. Solo una salvedad, Henry. En una colección temática tiene que haber muchos mini estudios. Ok. Entonces, digamos, esa repetición de mini estudio no te quita nada, ¿no es cierto? Al contrario, pero hay que saberlo llevar con el hilo conductor. Como hay que meterlos dentro del hilo conductor, como explicó el señor Fritz. Ok. Juan. A propósito de lo mismo que dijiste tú, Henry, me surgió una pregunta, pero al revés. Una misma palabra, y esto probablemente, no sé si la habrá pasado a los que han sido jurados, una misma palabra que en distintos idiomas o en distintas etnias o distintos lugares del mundo pueda significar cosas diferentes y eso puede generar confusión. ¿Ha pasado? Sí. Exacto. Ok. Por eso que el estudio de toponimia es fundamental. Ya. O sea, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero tiene que haber. A ver, yo tengo un ejemplo y a mí me ha pasado. A mí me pasó hoy cuando Fritzen presentó el maricá. Cuando yo lo leí, como no veía la tilde, decía, mira, nos va a hablar Fritzen de algún marica. Claro. Bueno. Yo tengo otro ejemplo, mira, la ciudad que yo nací, Lima, también existe la Lima, ¿no es cierto? Y una vez que cuando estuvimos en la exposición en Bandung, yo decía, me preguntaban dónde eran, de Lima, y me hacían así a cada rato. Y yo decía, ¿por qué me haces así con la mano? Hasta que aprendí que en el idioma de Indonesia, Lima significa número 5. Ah. Yo no sabía eso. Una curiosidad sobre Lima. Si tú ves el escudo de la Universidad de San Marcos, tiene una lima, una fruta lima. Exacto, la fruta también. La fruta lima se refiere a que es la universidad fundada en la ciudad de Lima. O sea, ya es una deformación de la situación, pero está ahí, esa fruta se refiere a la ciudad. O sea, en el fondo uno tiene que tratar de evitar las ambigüedades al máximo. En ese caso, el que diseñó el escudo de la universidad
no había estudiado toponimia con las reglas del señor Fritzen. Claro. Aprovechando esto, Luis Claudio, ¿por qué no cuentas el ejemplo de la ciudad Pelotas? Que uno de los coleccionistas acá en Perú puso un sobre lleno de matasellos de pelotas en una colección de fútbol. Sí, mas foi utilizado. Acá eu utilizei o topônimo de Pelotas, sí. O sea, ¿sí se refiere a una pelota de deportiva? No. No, no. Isso foi muito claro que não é absolutamente nada e não se pode utilizar como pelotas esportiva. Depois, envolve lá a explicação, tiene muito claro. O sea, yo entendí que tú dijiste que se podía ocupar en temáticas que tienen relación con embarcaciones. Isso, exatamente. No de fútbol. Ok, claro. Isso. Qué difícil son las reglas de la temática. No, entretenidas. No. No, son muy sencillas. Es Son más, muy es solo claras. una regla, es solo una regla. La regla dice ponerlo todo por todo lado. Ponerlo todo por, claro, la diversidad, ¿no? O sea, tiene que Sí, ser de la todo. temática es de lo más sencillo. El problema de temática, como está explicándolo el señor Fritzen hoy, y lo hemos explicado él y otros de nosotros muchas veces, es el problema de seleccionar el material. Exacto. El material bueno, aquí citaron un ejemplo de alguno carísimo. El material bueno es complicado, muy complicado. Por ejemplo, topónimo San José, el perfilatélico más viejo de Costa Rica que dice San José. Se puede usar en las historias de la Sagrada Familia. Nada más vale un buen sobre, como unos 200 o 300 dólares. Para mí eso es botar la plata. ¿Por qué? ¿Puedes ponerle algo mejor o qué? Tiene que haber algo mejor con San José que poner el nombre de San José a partir de una ciudad de América Central que no tiene nada que ver con la Sagrada Familia. Que es un accidente parecido a los buenos accidentes que el señor Fritzen mencionó de la fecha del santoral o alguna cosa por el estilo. Seleccionar el buen material en temática es complicado, es complicado. Ahí está Omar Carrillo muy calladito, pero él tiene mucho que decir en esto. Ha aprendido mucho. Todos aprendemos siempre. Todos los momentos, todas las cosas estamos aprendiendo. Entonces, pregunta para todos los temáticos, ¿no? Que tienen esa experiencia. Entonces, digamos, en ese proceso de selección de material, obviamente el conocimiento y, digamos, la experiencia ayuda mucho, pero si fueran a crear digamos, una guía de referencia, aparte de diversidad de material que tienen que ponerse, mucho de todo en la página, ¿cuál sería ese criterio? Alguna vez acá se habló de algo fiscal muy interesante y dijeron por ahí, no, fiscal no entra en la temática. Ok, fiscal no entra en la temática. Y de ahí venía el chiste de fiscal postal, ¿no? Que duró por casi un año. Pero, entonces, ¿cuál sería ese marco, digamos, que recomendarían ustedes? Fritz, Luis Fernando, los otros que coleccionan temática en serio. Un paréntesis. Fiscal se pode utilizar em temática. Ok. Fiscal não é proibido. Agora, se usa fiscal quando não há elemento postal. Essa é a exceção à regra. Quando há elemento postal, não se usa fiscal. Okay. Agora, quando só há fiscal, se usa fiscal. Ok. Gracias por esa aclaración. Y referente al marco de selección de material o estrategia para poder tener esa diversidad de material, ¿qué recomendarían? No, só experiencia. Olfato. No hay, cada colección es diferente. No hay una colección igualita a otra.
Claro. Mira, si Luis Fernando tiene material, da el mismo material para mí armar una colección y Luis Fernando armar una colección, serán dos colecciones diferentes. Claro, sale El totalmente mismo distinto. material. No hay dos colecciones temáticas iguales. Es. Es como el cocinero, mismos ingredientes, diferentes sazón, ¿no? Exactamente. No, hay algo que a veces engaña un poco y lo hemos sufrido mucho. Creo que lo hemos sufrido todos los temáticos, David, Sergio, Omar, que lo mencioné ahora. Es que a veces quisieran algunos que el plan estuviera de previo y el plan nunca está de previo. El plan y el ir juntando material se van haciendo juntos. Yo no sé, estoy dejando por fuera otro buen temático que hay aquí, que es Cristian García también. Todos los temáticos empezamos a juntar el material que nos gusta y empezamos a desarrollar el plan, las dos cosas al mismo tiempo. Es muy difícil que sea de otra forma. Juntar. De pronto, no sé, yo estoy montando tabaco para Yakarta. Remontando tabaco para Yakarta. Estuvo en Brasilia y el jefe del jurado de temática me mandó un mensaje con el comisario que decía, si ya te habíamos dado los 90, ¿para qué nos íbamos a preocupar por encontrarte los 92? Eso me ofendió mucho, por supuesto. Pero tal vez en Indonesia yo llegue a los 92.5. El tabaco, estoy montando 8 marcos y tengo fácil 8 marcos de más material no montado o montado en otras hojas anteriores, y estoy seguro de que a todos los temáticos les pasa igual. Yo tengo 2 o 3 clasificadores llenos de sellos y otros materiales postales que no se ponen. Especialmente en tabaco hay tanto tan moderno en relación con la sección del ostracismo. Y de verdad, no creo tener nada toponímico en la del tabaco. Estoy tratando de recordar, pero no creo tener nada toponímico. Hay gente que dice, es que Trinidad y Tobago viene del tabaco. Yo les digo, ¿y qué? No. Para mí no tiene nada que ver de inmediato. Si hubiera un Tobago o un nombre parecido en la isla de San Salvador, y por supuesto sería fabuloso que estuviera en una de las reseñas de Hernando Colón hablando de la historia de su padre, entonces tal vez sí. Pero ponerse a buscar el nombre del tabaco en los distintos lenguajes, un poco a la fuerza, no. Mejor conseguir un buen email con algún soldado fumando. Más obvio, ¿no? Claro. Bueno. Ahí Sergio está con la mano en alto. Lo mío ahorita es un pedido. Yo estoy tratando de buscar toponimia de Perú y es lo más difícil, solamente por un comentario. Recientemente vi un libro de toponimias aymaras de una parte del sur de Perú. Obviamente lo compré inmediato, pero es muy difícil. Y también estaba buscando de otro lado. No hay una lista de libros de toponimia y de repente en esta charla es una oportunidad de los libros que ustedes conocen. No sé si Luis Claudio lo puede poner en un slide al final o en los enlaces que ponen en el video, sugerencias de revisión. Porque la verdad que los libros de toponimia nos sirven a todos los temáticos de cualquier país, ¿no? Y honestamente busco libros y no encuentro en Amazon, en todas partes, ¿no? Entonces, depende, son libros de edición limitada y es bueno saber dónde está. De repente en una biblioteca se puede conseguir. Pero conocer los títulos va a ayudar. Buena idea, los que tengan títulos que los pongan en el chat o nos lo envíen y los ponemos en un solo PDF junto con eso, ¿verdad? Buena referencia. Me gustaría agregar a lo que Sergio está diciendo algo de carácter más general.
Tal vez cuando buscamos títulos por las toponimias, encontramos que no hay tanto, pero existen textos mucho más generales. Aquí estiré la mano aquí arriba porque tengo dos a la mano. Uno de ellos se llama Diccionario Ritual de las Voces Nahuas y el otro es Los 1000 Elementos del Mexicano Clásico. Bueno, son dos libros que no tienen nada que ver directamente con toponimia, pero son riquísimos en relación con toponimia. Es inescapable. Y después, así como esos, hay casi todos los libros que estudian las lenguas muertas de América, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Justo como yo hago temas médicos, todo lo que es vocablos médicos o usos, compro esos libros. No son directamente con Filatele. Claro que no es lugares, pero por lo menos tengo una información de qué significan ciertos, o cómo se han formado ciertos nombres tradicionales de plantas, sí, ayuda bastante. Ya que está en esto de los pedidos, yo también estoy buscando cosas del mar y de peces. Buena idea, ¿por qué no se compila todo eso, lo poco o mucho que hay, y ponemos ahí un PDF que lo vamos actualizando, ya que estamos usando la parte de abajo de los videos en YouTube como referencia para el futuro? Sería bueno capturar todo eso, ¿no? Así empecemos con un solo título, y hay muchos libros de esos a veces que se puede encontrar en PDF en Google, así que hasta el link le podemos poner para que se lo baje. Si es que está disponible, ¿no? Hablando de agua, yo supongo que Omar y todos en este foro habrán leído mi viejo artículo de hace más de 25 años, que se llama De toponimia, tabaco y árboles, publicado en España, sí, hace como 25 años. Y aunque el título dice toponimia, tabaco y árboles, tiene una referencia directa al agua porque le dedica una sección el artículo al prefijo gua. Y por supuesto que aparece, entre otras cosas, no sé, Guadalajara, Guadalete, Guadarrama. ¿Guatemala? No, Guatemala es cerca de Palos. No tiene nada que ver con el gua español árabe. Tenés que leer mi artículo, por lo que veo. Sí, curiosidad para los peruanos, si el gua de nosotros, ¿de dónde viene? Porque tenemos cantidad de gua. Norte. Es del norte. Tiene de Piura. Sí. Sí, pero es el gua pero me refiero, no a ese gua, pues del otro, Huancaverica, Guari, no, ese gua debe ser Caribe, Henry. No, ese HUA es quechua. ¿Pero qué significa? Huamán, Comediala, con G y con H. Huánuco, Huancavelica, efectivamente. Huamanga que es prehispánico. O sea, HUA, no lo sé, pero es bueno ver, es un prefijo quechua. Wow. Que parece chino, ¿no? Pero no es. Es quechua, es árabe, es español de España, es Caribe. Y no es el de Guatemala, ninguno de esos. Guagua con H. El de Guatemala es el náhuatl, cuá. Y estoy seguro que los tupí y guaraní también tienen un gua por ahí en algún sitio. Sí. Se llama guajardo. Gua, pescado. Para. Bueno. Otras preguntas o comentarios ahí mientras desciframos los gua del mundo. Juan López tiene un buen libro ahí. ¿Quién? Sí, aquí en Chile, fíjate, en el lenguaje mapudungún, que es el lenguaje mapuche, el prefijo co es el que expresa agua. Co. Entonces todas las ciudades, o en su mayoría, Co y Hueco, etcétera, tienen relación con el agua. Así que ahí Omar te puede buscar algo que puede ser interesante. No lo sé, tendría que buscar Copiapó, pero no puede ser. Aquí lo tengo, es un buen libro. La verdad es que este libro me lo recomendó Heinz y es perfectamente, lo compré por Mercado Libre, es muy sencillo y es muy Juan, bueno. si pudieses tomarle una foto o algo, ponlo en el WhatsApp, y como vamos a poner ahí una compilación en PDF en el aunque sea empezamos con uno y con el tiempo le añadimos más. Por supuesto, no, claro. Listo. Claro, es un libro bastante, y lo bueno que tiene es que va por región.
Es muy ordenado. Tenemos en el Mapudungun, que el idioma mapuche, tenemos muchos toponimios, hay muchísimos. Harta, muchísimo, Ahí tenés, por muchísimo. ejemplo, alguien que hace fútbol, tiene Colo Colo. Colo Colo era un cacique araucano y el equipo de fútbol lleva Colo Colo. Varios, Lautaro, Galvarino, nombres de ciudades en homenaje a algunos toquis mapuches. Y así hay muchos. Estaban hablando de Copiapó recién. Sí. Copiapó significa tierra cultivada de verde. Oh, ok. Topónimos asociados: provincia, bahía, río, punta, volcán. También llamado el azufre. Este es un libro que se llama ¿Por qué se llama cómo se llama? Ese fue el mismo, claro. Exactamente, aquí está. Ese libro es popular, ¿ah? Es bueno, sí, sí. ¿Por qué se llama como se llama? ¿Por qué se llama como se llama? Sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta final para Luis Claudio? Luis Claudio, gracias nuevamente, muy interesante. Y yo creo que tu predicción se va a dar algún día, de repente me vuelvo temático. Ya tengo el tema, pero paro confundido yo. Sigo en la Yo tengo historia. una pregunta pequeñita y rapidita nomás. Sale. Cuando siempre hablamos de toponimia, siempre nos vamos a la parte prefilatélica, pero también podría ser una marca antigua, ¿no? Pero que lleve el nombre de la ciudad o de la administración postal, ¿cierto? Sí, cierto. Y puede ser moderna también. Si el nombre de la ciudad es moderno, no hay pieza antigua. Ok, perfecto. Ese era un punto que tenía ahí dando vueltas. Gracias, Luis. Y Omar, procura las ciudades brasileñas que tienen la expresión pira. Pira es pece, pescado en tupí-guaraní. Peixe. Sí. Las ciudades que es pira siempre tienen nombre de pesca, tienen relación con pez. Ok, gracias. Ahora voy a buscar. Me han dejado todo donde trabajo por toda América para buscar pescaditos y el mar. Listo. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, con eso, gracias nuevamente, Fritzen. Y el día de mañana.